Setsu era um Giga-Chad antissocial que ficava sozinho para esconder seus poderes de nível divino, mas tudo mudou depois que ele foi Isekai'd com seus colegas de classe. Agora, ele luta para proteger seu segredo enquanto lida com todos os vilões que de repente ficaram desesperados para enfrentá-lo. Tudo começou em um dia qualquer na aula. Setsu estava tentando pensar, mas Yui continuava falando com ele. Então ele disse a ela que gostava de festas de encontro e esperava que isso a assustasse. Ela não se importou e começou a mexer no cabelo dele, então ele eventualmente decidiu deixá-la continuar falando com ele. Mas então o mundo lá fora de repente ficou escuro e um portal começou a se abrir. No momento seguinte, eles estavam em um campo aberto, mas enquanto o resto dos estudantes tentava entender o que estava acontecendo, Setsu já sabia exatamente onde estavam. Nesse momento, eles viram demônios gigantes e armados correndo em sua direção, então todos começaram a correr. Mas Setsu continuou parado. Assim que um dos demônios se aproximou o suficiente, Yui o empurrou para longe. Mas eles ainda estavam muito próximos, então ele usou um movimento de dedo para lançar o demônio longe. Yui começou a tentar descobrir o que aconteceu, mas ele imediatamente a agarrou e começou a correr para se juntar aos seus colegas de classe. Eles então viram um grupo de cavaleiros do outro lado e observaram enquanto eles avançavam para derrubar os demônios. Um grupo de magos usou magia de fogo para explodir os demônios e ajudou os cavaleiros a destruí-los, enquanto Setsu e seus colegas de classe observavam de uma distância segura. Depois que Setsu sentiu uma poderosa maldição controlando os demônios, Iruka apareceu em um cavalo e disse a todos para se afastarem do campo de batalha antes que Grain se juntasse a ela para comandar a batalha. Com ambos facilmente derrotando vários demônios, Setsu certificou-se de que Yui ainda tinha força suficiente antes de correrem para um local seguro. Logo depois, o rei de Destiny os recebeu e disse que eles eram heróis do destino enviados para proteger o reino e toda a humanidade dos demônios. Todos ficaram confusos com o que ele estava dizendo. Então a princesa assumiu e falou sobre um herói que também foi convocado como eles e salvou o mundo deles há 5 anos. Ela então pediu a ajuda deles para derrotar os demônios, mas os estudantes começaram a falar sobre como suas habilidades em jogos de tiro não contavam como experiência de combate mágico. Eles decidiram ficar, já que a única outra opção era sair para enfrentar os demônios gigantes. Então a princesa lhes disse onde ficavam seus quartos, e eles saíram. Mais tarde, os garotos já haviam começado a treinar suas habilidades com espadas com Grain, enquanto Iruka ensinava as meninas a usar magia. Yui foi a única que conseguiu ativar seus poderes, e Setsu estava observando-a o tempo todo. Ele estava prestes a sair quando viu Iruka e conversou como se fossem velhos amigos. Ela elogiou-o por conseguir falar livremente apesar de ter acabado de chegar e ameaçou usar a força se ele se recusasse a ser respeitoso. Depois que ele disse para ela fazer o seu melhor, ela avançou com uma espada de madeira, mas ele se esquivou e bateu nos seus bolos de arroz. O toque de leve a deixou fraca nos joelhos, então ele perguntou se ela já havia reconhecido a aura dele, e ela de repente começou a adorá-lo. No momento seguinte, ela felizmente se tornou a cadeira dele, e o agradeceu por achar que ela era digna o suficiente para carregá-lo, enquanto ele perguntava por que ela estava ficando ainda mais estranha do que da última vez. Ela estava aproveitando o momento quando Grain apareceu e perguntou quem ele era. Então ela disse que ele era o herói de 5 anos atrás. Ele ficou inicialmente confuso, mas depois de ver os esforços que Iruka fazia para servi-lo, ele se convenceu. Eles tinham acabado de chegar ao laboratório de Teia para lhe contar quando ela disse que já sabia que era ele, antes mesmo de ele entrar e começar a mexer nas coisas dela, enquanto trabalhava em uma nova poção. Depois que ela o recebeu de volta, Iruka disse que tinha algumas perguntas, então foram até as muralhas para conversar enquanto olhavam o reino. Olhando para a marca de explosão na parede, Setsu lembrou-se de um duelo que teve com Toma, que terminou em uma explosão de energia insana. Ele então perguntou se Toma ainda estava por perto, mas Iruka disse que ele desapareceu por volta da mesma época em que Setsu deixou o mundo deles. Setsu contou a ele sobre a maldição controlando os demônios e suspeitou que era Toma, já que ele era o único capaz de usar aquele nível de magia. Depois que Grain foi convocado pelo rei, Setsu e as garotas ficaram para apreciar a vista, mas ele não conseguia afastar suas suspeitas sobre Toma. Mais tarde, na Sala do Trono, o rei decidiu declarar guerra aos demônios, mas Grain se opôs fortemente à ideia e disse-lhe para esperar até o retorno do mensageiro que haviam enviado ao continente dos demônios. A princesa então disse que o mensageiro provavelmente tinha se tornado comida de demônio antes de apoiar a decisão do rei de avançar contra os demônios, ganhando o apoio de todos os nobres presentes. Isso, à noite Yui estava trabalhando em sua magia quando levou um susto e viu Setsu, que tinha vindo verificar como ela estava. Ele percebeu a mudança de humor dela e perguntou sobre isso, então ela contou que não gostava da ideia de usar sua magia para lutar, mas depois se animou e disse que continuaria melhorando para protegê-lo. Mais tarde naquela noite, Grain e as garotas o encontraram na muralha novamente, e Grain lhes disse que tinha conseguido adiar a decisão do rei de declarar guerra, dizendo que os colegas de classe de Setsu ainda precisavam de treinamento. Com a guerra sendo inevitável, Setsu decidiu ir pará-la sozinho, mas as garotas disseram que iriam com ele para ajudar. Ele os impediu e disse que eles tinham que ficar para trás caso Toma estivesse realmente por trás disso, e planejasse um ataque surpresa. Então concordaram em ficar e ele perguntou se sua espada ainda estava no castelo. No dia seguinte, eles se infiltraram com a ajuda da tia,
e Iruka nocauteou o guarda de plantão antes de colocá-lo no lixo e entrar para que Setsu pudesse pegar a espada. Momentos depois, outros cavaleiros encontraram o guarda que tinham neutralizado e soaram o alarme. Então todos os cavaleiros no castelo começaram a procurá-los. Grain decidiu sair para distraí-los com Tia, e Setsu arrastou Iruka para afastá-la de quebrar mais rostos. Logo depois, ele estava em uma ponte nos arredores do reino, e Iruka prometeu manter as coisas sob controle até que ele terminasse a missão. Mas então Yui apareceu e começou a fazer perguntas. Ele decidiu contar toda a verdade e disse que precisava ir, mas ela começou a implorar para ir com ele. Então ele fez uma pose Sigma e disse que estava fazendo isso para protegê-la. Ela então o segurou e mostrou o quanto tinha progredido com a magia antes de prometer ficar mais forte para poder protegê-lo. 5 anos atrás, em uma joalheria, Huri assistiu ao avô discutir com um cliente sobre seu pedido para consertar uma de suas criações recentes. Ela perguntou se o cliente era um pão duro e ele concordou, mas então o cliente deu a ele o suficiente para reiniciar seu plano de aposentadoria e ele esqueceu dos seus princípios. Depois que o cliente saiu, Huri perguntou ao avô sobre todos os discursos que ele deu sobre honra, e ele disse a ela que tudo tinha um preço. Acontece que tudo, exceto sua vida, tinha um preço. Então, após a cerimônia de sepultamento 5 anos depois, ela decidiu assumir o negócio. Ela estava a caminho de uma cidade portuária para fazer entregas uma noite quando seu cavalo sentiu perigo e parou. No momento seguinte, um javali demoníaco atacou e a derrubou da carroça. Ela rastejou até o item mais valioso que estava entregando e certificou-se de que estava bem antes de se levantar, esquecendo que uma fera sedenta de sangue estava esperando para devorá-la. Vê-la a poucos centímetros de seu rosto a trouxe de volta à realidade, então ela começou a tentar negociar com o javali. Infelizmente, ele tinha faltado a aula de economia e se preparava para atacar. Mas então, Setsu apareceu de repente e o derrubou. Quando ele tentou verificar como Huri estava, ela pensou que ele queria dinheiro e começou a explicar o quanto estava sem dinheiro. Depois que ele disse para ela não se preocupar e a ajudou, ela notou que ele parecia estranhamente semelhante ao cliente de 5 anos atrás. Ele então perguntou por que ela estava viajando sem segurança, e ela lembrou de sua situação financeira difícil. Então ele desejou-lhe boa sorte e começou a sair. Ela o parou e perguntou se ele poderia ser sua segurança, mas ele recusou, dizendo que tinha coisas melhores para fazer. Depois de muita insistência, ele concordou em ajudá-la a chegar à cidade portuária, então eles subiram no cavalo e tiveram que deixar o resto dos itens que ela tinha na carroça. Ele queria ver o que era o pacote especial, mas ela se recusou a mostrar, e pela manhã, eles chegaram à cidade. Depois de contar para ele como o comércio tinha aumentado após o fim bem-sucedido da guerra de 5 anos atrás, ela contou sobre um capitão que ela tinha pago para o resto de sua jornada. Porém, momentos depois, o capitão cancelou a viagem porque ela queria ir para o continente demoníaco. Setsu tentou dizer a ela que ninguém iria levá-la para o continente demônio, mas ela decidiu continuar tentando e foi rejeitada por todos os capitães de barco da cidade. Setsu finalmente decidiu ajudar, mas então ela foi parada por alguns cavaleiros que exigiram saber o que ela estava fazendo. Depois que ela deu a eles seus documentos de comerciante, eles disseram para ela entregar o item especial em sua bolsa, mas ela tentou explicar que era importante. Eles estavam prestes a usar força quando Setsu os deteve e perguntou se tinham o direito de revistar civis. Eles começaram a ameaçá-lo, então ele se preparou para sacar sua espada, e eles também seguraram as deles. Os civis começaram a se reunir para assisti-los, então decidiram recuar e ameaçar prendê-los se alguma vez os pegassem desprevenidos. Mais tarde naquela noite, Setsu estava na fonte comendo um sanduíche enquanto Huri agradecia a ele repetidamente e perguntava como ele soube o que dizer aos policiais. Ele falou sobre grãos e então a elogiou por não ter se borrado de medo quando eles a ameaçaram. Ele decidiu ajudá-la a procurar na cidade um marinheiro que pudesse levá-la ao continente dos demônios. Mas naquela noite, eles conseguiram um quarto para descansar. Depois que ele terminou o banho, ela deu a ele a joia para olhar e ele perguntou se ela estava bem com ele segurando-a. Então ela mostrou a joia para ele e ele a reconheceu imediatamente. Ela então contou a ele sobre como seu avô era um joalheiro famoso e sobre o cliente que solicitou o reparo da joia. O avô dela começou a adoecer por essa época, então, antes de chegar às últimas fases, chamou-a um dia para lhe dar mais discursos sobre dinheiro antes de implorar para que ela garantisse a entrega da joia. Ela disse a Setsu que era por isso que queria entregá-la a todo custo, então deixou-a com ele e foi usar o banho. Depois de tocar na joia e ativar sua magia, ele lembrou-se de Sarino, e mais tarde naquela noite, ele teve dificuldade para dormir com o punho de Huri no rosto. Nesse momento, os cavaleiros de antes entraram na pousada e exigiram saber o quarto deles, alegando que eram espiões dos demônios. Setsu ouviu eles vindo e agarrou sua espada antes que entrassem, e literalmente assustou Huri. Depois que ele saltou pela janela com ela, eles os perseguiram pela cidade até chegarem à beira do muro da cidade. Quando os cavaleiros lhe disseram para se render, ele começou a provocá-los, e Huri perguntou se ele tinha um desejo de morte. No momento seguinte, ele a agarrou e saltou da borda antes de pousar em um dragão de água que chamou de Lévia. Ele disse a ela para levá-los ao continente demônio, então ela começou a sair, e os cavaleiros decidiram guardar o que viram para si.
No caminho para o continente demônio, Huri percebeu que o dragão de água era Leviatã, o deus do oceano, e mal podia acreditar em seus olhos. Mas então, ela viu uma luz brilhante vindo do outro lado, e ele disse que era o continente demônio. Ao amanhecer, Setsu estava torcendo por Levia enquanto ela enfrentava um Kraken, e começou a pedir ajuda quando ele a pegou em uma gravata e a encharcou de tinta. Momentos depois, ela estava em sua forma humana, zombando de Huri antes de perguntar a Setsu por que ele não a ajudou a derrotar o Kraken. Ele disse que fazia tempo desde que tinha visto um confronto de Kaiju, e eles continuaram discutindo sobre isso até que Huri os lembrou do cadáver do Kraken que tinham que se livrar. Minutos depois, estavam se empanturrando de anéis de lula que Setsu estava fritando do Kraken, e Levia disse a Huri que havia uma cidade de pescadores por perto antes de mencionar algo sobre o castelo do Senhor dos Demônios. Setsu então lembrou a Huri que ela devia entregar o pacote para Sarino, e Levia também sabia de quem ele estava falando, então Huri pediu uma explicação. Levia ficou surpresa por ela ainda não saber, então explicou que Huri deveria ir ao castelo do Tumulus do Mal para entregar a joia mágica a Sarino, que por acaso era o Senhor dos Demônios. Depois que Huri começou a ter um ataque de pânico, Levia disse que poderiam facilmente chegar lá a pé e levantou-se para sair, mas Setsu a deteve e perguntou por que ela não estava tentando segui-los. Ela ficou irritada novamente e lembrou-lhe que ele tinha sumido por 5 anos apenas para voltar e usá-la como um barco enquanto saía em aventuras com outras garotas. Ele estava tentando se defender, mas então algumas crianças demônios apareceram e começaram a fazer com que ele parecesse tóxico. Então ele encheu suas bocas com anéis de lula e mandou que fossem embora. O sabor fez eles enlouquecerem, então começaram a correr em círculos ao seu redor pedindo mais. E ele acabou puxando o Kraken em um carrinho enquanto eles iam para a vila de pescadores. Na época, os locais estavam tentando descobrir uma maneira de escapar da pobreza, com o Kraken impedindo-os de pescar e a guerra com os humanos afetando o comércio. Foi então que Setsu apareceu com o cadáver da Lula, e basicamente resolveu todos os problemas deles. Então deram uma festa naquela noite e ofereceram a Levia o melhor que a cidade tinha a oferecer. Setsu, por outro lado, estava encarregado das tarefas da cozinha e continuava fritando anéis de lula para as pessoas enquanto Huri ajudava a servi-los. Mais tarde, Brad viu a festa de uma colina e achou que humanos haviam invadido a cidade. Então ele avançou para defender seus companheiros demônios. Nesse momento, Levia estava olhando os locais, a maioria bêbados, e encontrou Huri, que estava agitada depois de beber muito suco de laranja. Huri começou a perguntar sobre como ela conheceu Setsu, então ela se sentou com ela e contou como impediu Setsu de atravessar o oceano há 5 anos, até que ele a conquistou e a fez ajudar em sua missão. Ela convenientemente deixou de fora a parte onde ele a deixou com múltiplas concussões para proteger seus pontos de aura, e então Huri a agradeceu pela história. Mas então, Levia perguntou a Huri se ela realmente sabia que Setsu era responsável por terminar a guerra há 5 anos. Depois de finalmente juntar tudo o que havia aprendido sobre ele, Huri lutou para acreditar que era verdade, e perguntou a Levia se era por isso que as feras dos oceanos pararam de atacar os humanos. Depois que Levia lhe disse que foi Setsu quem a fez se tornar pacífica, ela começou a olhar para ele como uma amante obcecada. E Huri perguntou se ela já tinha batido palmas para ele. Mas ela escondeu seu desejo óbvio por ele e fingiu ser ingênua. No momento seguinte, Brad rompeu e começou a tentar desafiar os humanos, mas tudo o que viu foram as crianças demônios, que imediatamente lhe ofereceram anéis de lula. Mais tarde, Huri estava dormindo em cima de Levia enquanto ela usava seus poderes para finalmente conseguir algum peixe fresco. Brad então apareceu para se desculpar por ter invadido a festa antes de Setsu também aparecer para cumprimentá-lo. Brad disse que estava feliz por finalmente vê-lo novamente, mas então Setsu perguntou se algo estava errado, já que ele não deveria estar fora do castelo. Então Brad disse que veio procurar Levia e pedir ajuda a ambos para salvar Sereno. Ele disse que ela estava sendo forçada a se casar com um homem chamado Tyran, mas Levia achou que isso era uma boa notícia. Então Brad explicou que o casamento era, na verdade, uma maldição de subjugação com uma pedra que nem mesmo Sereno podia resistir. Em seguida, ele contou a Setsu sobre a guerra e disse que humanos haviam invadido uma das cidades costeiras há 1 mês. Setsu não esperava ouvir isso e pediu mais detalhes, então Brad lhe contou tudo, e a invasão parecia assustadoramente semelhante ao que aconteceu no dia em que ele foi transportado para outro mundo com seus colegas de classe. Após o ataque, Tyran de repente surgiu, afirmando que poderia interrompê-lo com a condição de que se casaria com Sereno. Setsu perguntou se Tyran tinha algum poder e Brad disse que sim, então Huri explicou que ele era, na verdade, o comerciante mais rico do mundo, com a maioria dos navios de comércio completamente sob o controle de sua empresa. Brad disse que a riqueza de Tyran e a necessidade de seus navios na guerra o tornavam impossível de enfrentar. Então Setsu ficou irritado e o agarrou pela gola para perguntar se ele estava se submetendo às vontades de Tyran. Eles começaram a discutir sobre por que Sereno estava concordando com isso. Mas então Levia lembrou-os que Sereno havia prometido a Setsu manter a paz após a Primeira Guerra. Ela então disse que eles tinham que ir ajudar e logo depois, ela e Setsu estavam correndo pela floresta para chegar ao castelo, mas monstros começaram a aparecer.
De volta ao cais momentos antes disso, Brad lhes disse que Tyran tinha muitos guardas habilidosos que intencionalmente encheram o caminho para o castelo com monstros, mas Levia disse que eles não seriam problema para ela. Com seu controle sobre a água, ela facilmente derrotou todos os monstros que os perseguiam, até que ela parou um momento para perguntar se Setsu realmente tinha um plano. Ele disse que simplesmente ia garantir que o casamento nunca acontecesse, mas ela lhe lembrou que Tyran ainda tinha influência sobre o reino com sua riqueza. Setsu então disse que na verdade suspeitava que Tyran estivesse por trás da guerra, e contou a ela como eles experimentaram exatamente o mesmo tipo de invasão que Brad havia mencionado. Ele tinha certeza de que tudo era uma armação, e sabia que Tyran tinha algo a ver com isso. Então Levia eliminou o resto dos monstros e eles continuaram correndo pela floresta até que puderam ver o castelo. Depois que Setsu derrotou Tsereno há 5 anos, ele ofereceu-lhe uma trégua e deu-lhe a joia de pedra para que ela sempre se lembrasse dele. Pouco depois disso, Brad trouxe a notícia do desaparecimento dele e, embora isso partisse seu coração, ela decidiu manter a paz que prometeu a ele. 5 anos depois, o continente dos demônios estava prosperando, e ela estava caminhando pela cidade com Brad para verificar seus súditos. Mas então a joia quebrou de repente, então Brad contou a ela sobre o avô de Huri, e ofereceu-se para enviá-la para reparos. Menos de uma semana depois, um cavaleiro demônio correu para a sala do trono para informá-la sobre uma invasão dos humanos. Tsereno imediatamente ordenou que reunissem todos os cavaleiros ativos antes de dizer a Zien e Lâmina para visitarem Destineia, para que pudessem ter certeza de que o ataque era uma declaração de guerra. Dias depois, os cavaleiros começaram a supervisionar o armazenamento de suprimentos com o comércio de mercadorias sendo interrompido. E embora os rumores de guerra estivessem começando a afetá-los, decidiram depositar suas esperanças em Tsereno. Um mês depois, eles ainda não tinham recebido nenhuma resposta de Destineia e ela estava ficando sem opções. Mas então Brad apareceu para lhe contar sobre o desejo de Tyran de vê-la. Sabendo quem ele era, ela aceitou o pedido, e momentos depois, os demônios do conselho ficaram furiosos ao ouvir o pedido de Tyran para se casar com ela. Ele explicou que sua empresa era perfeitamente capaz de acabar completamente com a ameaça de guerra, e ela reconheceu isso, mas ele disse que isso só aconteceria se ela concordasse em ser sua noiva. Ela já sabia que ele apenas queria torná-la sua propriedade e jogou o contrato de casamento para ele, dizendo que ele precisava de mais do que dinheiro para controlá-la. Ele então mostrou a eles a joia de subjugação, e todos puderam sentir a maldição usada nela. Então Brad disse a ela para recusar a oferta, mas ela pediu tempo para pensar sobre isso. Depois que ele saiu, ela mandou todos embora e continuou pensando em sua promessa com Setsu antes de Brad entrar e dizer-lhe para rejeitar a oferta. Ele disse a ela que estava pronto para lutar até o fim por causa dela, mas ela disse que era exatamente por isso que não podia recusar a oferta. Enquanto ela passava a noite chorando por causa disso, Tyran estava em uma carruagem com Kagero, contando-lhe como foi fácil convencer Tsereno antes de perguntar se poderiam parar de usar cavaleiros mais jovens. Kagero recusou e disse que precisavam manter o comércio porque era a vontade do mestre dele. No dia do casamento, famílias nobres de ambas as espécies encheram a igreja enquanto Tyran já estava no altar, esperando até que Tsereno aparecesse e os deixasse impressionados com um vestido branco que mal conseguia segurar seus seios. Depois que ela chegou ao altar, o padre deu-lhes permissão para trocar votos, e Tyran trouxe a joia de subjugação antes de revelar seu plano de se tornar o novo senhor dos demônios e criar um próspero mundo. Quando ele terminou e perguntou a Tsukino se ela estava pronta, ela ofereceu seu pescoço para a joia, mas não conseguia parar de pensar em Setsu. Nesse momento, o vitral foi destroçado e Setsu pulou para dentro antes de estender a mão para ela. Enquanto Huri e Brad imediatamente começaram a correr em direção ao castelo, Tyran enviou seus guardas contra Setsu, mas Levia os derrubou facilmente com seus poderes. Depois que Levia disse a Tsukino para ficar com cores mais escuras, Kagero ativou uma habilidade sombria que aprendeu e estava prestes a finalizá-la com tentáculos escuros, mas eles se despedaçaram antes de atingi-la. Ele estava tentando ver quem fez isso quando Setsu apareceu atrás dele e o jogou contra as cadeiras. Kagero se levantou e tentou usar uma foice sombria nele, mas ele a pegou facilmente e a rasgou com sua espada antes de bloquear todos os tentáculos de Kagero e derrubá-lo no ar. Kagero decidiu fugir e jurou se vingar antes de rasgar a parede e escapar. Tsukino imediatamente pulou em Setsu e começou a perguntar por que ele a deixou por tanto tempo. Levia interrompeu a reunião deles após sentir algo dos guardas de Tyran. Eles verificaram e viram que também eram feitos de maldições. Um olhar para a joia de subjugação antes que ela se desfizesse foi o suficiente para Setsu saber que Touma estava por trás de tudo. Então ele decidiu ir procurá-lo, e Tsukino se ofereceu para ajudá-lo. Setsu decidiu primeiro visitar Regulus, rei dos Homens-Fera, e Tsukino decidiu certificar-se de que tudo estava sob controle em seu reino. Mas então Levia começou a reclamar por ter que servir seu barco novamente.
Depois que Brad e Huri apareceram, ela deu a caixa de joias para Setsu e disse-lhe para entregá-la a ela pessoalmente. Então ele fez isso, e ela finalmente se sentiu feliz novamente. Depois que Teran foi preso, Tsukino desejou sorte a Setsu em sua jornada, e ele prometeu sair em um encontro com ela depois de acabar com a guerra. Huri também desejou-lhe sorte e disse que Tsukino ofereceu ajuda para ela abrir sua própria loja em algum lugar do reino. E Brad prometeu vir correndo se ele precisasse de ajuda. Com isso, ele e Levia partiram para encontrar Regulus, e Tsukino lembrou-o de voltar para ela quando tudo acabasse. No dia em que os pais de Yuvi e Setsu os apresentaram um ao outro, ela perguntou se ele queria brincar no parquinho, mas ele recusou dizendo que era muito Sigma para atividades tão infantis. Eles acabaram ficando muito próximos e fazendo tudo juntos, apesar de ele nunca ter realmente mudado. Após ver um cartaz de uma escola secundária prestigiosa no caminho para casa um dia, ela perguntou se ele queria ir para a mesma escola com ela, mas ele disse que ela provavelmente não tinha neurônios suficientes para passar nos exames de admissão. Ela se sentiu mal ao ouvir isso e começou a estudar intensamente antes de fazer um simulado para ver se era boa o bastante. Mas no final do dia, seus neurônios simplesmente não conseguiram acompanhar. Um grupo de desistentes a viu naquela noite e tentou convencê-la de que a escola era uma perda de tempo para que ela se juntasse a eles se ela quebrasse os bolinhos de arroz deles. Depois que Setsu apareceu e disse para eles se afastarem, eles sentiram sua aura e foram embora para evitar serem dobrados como pretzels. Setsu então disse a ela que os bandidos não estavam totalmente errados sobre ela não ser inteligente o suficiente para entrar no colégio dele, mas ela disse que ainda ia tentar o seu melhor para entrar. Vendo a determinação dela, ele se ofereceu para ajudar a aumentar o poder de processamento do cérebro dela e explicou que isso exigiria muito trabalho, mas ela disse que estava pronta para fazer o que fosse necessário. De volta de Shinya, as outras garotas finalmente começaram a usar sua magia e ficaram super animadas, mas a explosão de Yuvi as fez cair na real rapidamente. Depois de elogiar Yuvi pela melhoria, Iruka os dispensou, mas enquanto os outros estudantes voltavam para seus quartos para descansar, Yuai correu atrás de Iruka e Gran. Nos degraus, ela perguntou sobre o relacionamento deles com Setsu, e Iruka começou a falar sobre como ele mudou sua vida simplesmente por existir. Depois de falar demais por alguns minutos, ela perguntou a Yuvi o que ela queria, e Yuvi disse que queria um treinamento especial para poder ficar com Setsu. Naquela noite, Iruka a levou até a parede para mostrar os efeitos da bravura de Setsu durante a guerra, antes de dizer a ela que precisava maximizar todos os seus atributos e estar sempre preparada para ajudar Setsu se necessário. Ao ouvir isso, Yuvi jurou ficar mais forte e desafiou-a, então Iruka prometeu não facilitar e avançou com sua espada. Yuvi bloqueou o primeiro ataque, então Iruka tentou usar seus cristais de gelo, mas Yuvi usou sua magia de fogo para contra-atacar e as duas entraram em uma competição de força até que Yuvi se afastou e começou a elogiá-la para esconder o fato de que estava obviamente exausta. Ela então disse que Yuvi ainda estava faltando algo e a levou para os esgotos para enfrentar o que ela disse ser o teste final que davam aos novos cavaleiros. No momento seguinte, um crocodilo monstro saltou da água e Iruka disse a ela para enfrentá-lo se quisesse ficar ao lado de Setsu. Depois de inicialmente se assustar, Yuvi conseguiu usar sua magia de fogo para explodir o crocodilo e ficou animada pensando que tinha acabado. Mas Iruka disse a ela para pensar novamente, e ela viu que suas chamas apenas irritaram o crocodilo. Ele avançou para parti-la ao meio, mas ela o parou com seu cajado e sofreu cortes profundos das garras afiadas como navalhas. Depois de usar uma explosão ainda mais forte para derrubá-lo, ele ainda se levantou. Então Iruka disse para ela acabar com ele, mas ela hesitou. Iruka explicou que ela não tinha força para derrotar seus inimigos, o que a impediu antes de usar sua magia para acabar com o crocodilo, deixando Yuvi para pensar no que ela disse. Na manhã seguinte, ela ainda estava na cama pensando em tudo quando Tea apareceu e usou magia de cura em suas feridas. Em seguida, explicou que Iruka estava pressionando-a porque queria que ela se tornasse forte o suficiente para lutar ao lado delas. Depois que Tea explicou que lutar ao lado de Setsu era incrivelmente arriscado, ela perguntou a Yuvi por que ela queria tanto isso, e Yuvi contou como Setsu a ajudou durante a infância, antes de dizer que queria retribuir o favor. Depois de desejar-lhe sorte, Tea saiu e disse a Iruka para não se preocupar com ela, mas Iruka ainda estava preocupada se Yuvi seria capaz de tomar decisões difíceis no campo de batalha. Mais tarde naquele dia, Gran estava saindo quando viu Yuvi ainda perdida em pensamentos e a puxou de lado para conversar sobre isso. Ele disse a ela que era fácil derrotar seus inimigos, porque preferia fazê-los sofrer a deixar que machucassem seus amigos. Ele então disse para ela encontrar sua própria razão para lutar e saiu para que ela pudesse pensar sobre isso. No dia seguinte, ela usou uma única explosão para incendiar todo o campo de treinamento durante as aulas, e à noite, Iruka a levou novamente para os esgotos. Dessa vez, ela abandonou seu amor pela natureza, e usou tudo de si com uma bola de fogo massiva que fez o crocodilo cheirar melhor do que peru de dia de ação de graças. Iruka estava elogiando-a por finalmente se tornar fria quando ela disse que o crocodilo apenas fora nocauteado, e disse a Iruka que nunca mandaria ninguém para o outro lado.
Iruka decidiu deixá-la em paz se ela continuasse conseguindo nocautear seus oponentes assim, então ela prometeu ficar ainda mais forte. No dia seguinte, Granny informou-os da decisão do rei para que começassem a avançar em direção ao continente dos demônios e os dispensou para começarem os preparativos. Enquanto estavam a caminho do continente dos Homens-Fera naquele dia, Setsu disse a Levia para parar de encher a cara antes de lembrá-la do discurso que fez sobre dar o seu melhor para a missão. Ela então lembrou a ele que ela era praticamente inútil até que pudessem chegar ao porto e continuou enchendo a boca. Ele perguntou se ela poderia simplesmente transportá-los para lá de uma só vez, e ela começou a reclamar sobre como isso exigia muita energia mágica que ela não estava disposta a desperdiçar ainda. No momento seguinte, algo de repente fez a carruagem parar, então Setsu pegou sua espada. Mas eram apenas duas garotas tentando pegar uma carona, e uma delas era Elise. Ela imediatamente reconheceu Setsu e lutou para conter as lágrimas após não vê-lo por 5 anos. Logo depois, ele disse a Levia que Elise o ajudou durante a sua missão da última vez que foi convocado. Depois que Elise começou a contar sobre os métodos especiais que Setsu usou para ensiná-la a lutar, Levia começou a ficar desconfiada. Mas então, Amar interrompeu para se apresentar. Elise disse que elas eram irmãs, e isso confundiu Setsu porque ele não se lembrava de ela ter uma na última vez. Mas ela disse que havia uma razão para isso. Ela então perguntou a ele onde ele esteve nos últimos 5 anos e todos de repente ficaram interessados no que ele tinha a dizer. Então, depois de vários minutos, ele contou a história completa. Ele então pediu a ela para se juntar a eles na viagem ao continente dos Homens-Besta para que pudessem viajar juntos como antigamente, mas ela recusou, dizendo que tinha outra coisa para cuidar e Amar disse que era culpa dela. Elise estava aceitando trabalhos de caça a monstros como treinamento depois que Setsu desapareceu e acabou sendo contratada para resolver um problema com um dragão em uma pequena cidade. Ela acabou ficando na casa do Amar naquela noite, e depois do jantar, Elise perguntou se ela estava morando sozinha enquanto colhia algumas maçãs. Amar disse que ela já viveu com o irmão, mas ele desapareceu depois que o dragão apareceu pela primeira vez na aldeia. Depois que Amar serviu as maçãs, Elise disse que ia dar uma pausa em suas viagens para ficar com ela como irmã, e Amar concordou animadamente. Setsu então perguntou se o dragão tinha usado o irmão dela como um lanche, e Levia teve que dizer para ele conter o coração frio. Mas Elise disse que suspeitava de algo mais. Aparentemente, todos os aldeões que desapareceram desde que o dragão apareceu simplesmente sumiram sem qualquer evidência de luta, o que a levou a acreditar que estavam sendo levados por espíritos. Naquela época, Elise começou removendo a barreira contra o mal, e disse a Amar que queria atrair o dragão para poder derrotá-lo. Amar ficou preocupada com a sua segurança, mas Elise prometeu que voltaria em segurança e disse-lhe para voltar para dentro. Pouco depois de Amar sair, o dragão apareceu e tentou atacar Elise, mas ela desviou e deu-lhe um corte feio com a espada antes de persegui-lo. Eventualmente perdeu o rastro do dragão e decidiu voltar, mas então viu que todos na aldeia haviam desaparecido, exceto Amar, que ainda estava escondida em casa. Com toda a aldeia desaparecida, Elise decidiu levar Amar para a cidade, mas ainda precisava descobrir o que aconteceu, então ela pediu a Setsu e Levia qualquer ideia que tivessem sobre isso. A primeira teoria de Levia foi que os aldeões eram na verdade zumbis sendo controlados por um necromante, mas Setsu disse a ela que isso não explicava como eles desapareceram, então ela disse que provavelmente eram zumbis mágicos que podiam ficar invisíveis. Depois que ela disse que o dragão provavelmente também era um zumbi, Setsu usou a caixa de alimentos para colocar seu cérebro de volta no lugar. Ela então disse que poderia ter sido uma sereia usando sua canção para enfeitiçar os aldeões. Mas Setsu lembrou que a aldeia estava nas montanhas, e Amar lhes contou que monstros marinhos como Levia tinham cheiros muito distintos que podiam ser detectados por demônios. Setsu então apresentou sua própria teoria e disse que eles foram provavelmente abduzidos por alienígenas. Mas depois que Levia também rachou seu crânio, ele disse que o dragão poderia ser um tipo avançado como Levia, que poderia se transformar e se esconder como um humano. Então ele perguntou se ela poderia fazer as pessoas desaparecerem, e depois que Levia disse que não podia, Elise disse-lhes que na verdade não sabia que Levia era a deusa dos mares. Nesse momento, o condutor parou a carruagem e eles viram que o aumento do nível da água tornava a travessia impossível. Setsu então começou a perguntar por que o dragão continuava voltando para os aldeões, e Levia supôs que era por causa do uso de magia deles. Ela explicou que o uso excessivo de magia muitas vezes atraía monstros que podiam senti-la, mas Setsu disse que isso ainda não explicava o desaparecimento contínuo. Ele então sugeriu a possibilidade de magia de transporte estar sendo usada e perguntou a Levia se esse nível de magia poderia atrair um dragão. A nova teoria dele era que alguém estava fazendo as pessoas desaparecerem com magia de transporte e isso estava atraindo o dragão. Elise então disse que o usuário tinha que estar bem próximo para fazer as pessoas desaparecerem facilmente, e Setsu lembrou-lhes do fato de que tal magia de alto nível levava alguns anos para ser preparada, o que coincidia convenientemente com o tempo em que Amar apareceu.
Amar começou a dizer que nunca poderia fazer tal coisa, e Elise a defendeu, mas então Setsu lembrou que ela havia facilmente captado o cheiro de Lévia e sabia quem ela era. Lévia foi muito cuidadosa para encobrir seu odor a ponto de Elise, que era uma caçadora de monstros habilidosa, não conseguir sequer senti-lo, então ele pediu a Amar para explicar como ela sabia. Após um breve momento de silêncio, ela decidiu revelar a verdade e tentou explodi-los na carruagem, mas Setsu saiu com as meninas antes que Amar se transformasse em seu formato de dragão. Ela imediatamente começou a atirar, então Setsu correu para desviar e Lévia ficou atrás dela para encontrar uma abertura. Elise ainda estava abalada pela revelação repentina, então Setsu fez com que ela voltasse à realidade e correu para ajudá-la no momento em que Amar começou a avançar. Depois que ela escorregou, Levi usou um pouco de sua magia para aumentar o poder da espada de Setsu e usou-a para empurrar o ataque direto de volta para a garganta dela. Ela imediatamente decolou para escapar, mas Elise pulou a tempo antes de cravar sua espada em Amar e transformá-la em pó de fada. Mais tarde naquela noite, Setsu estava nas costas de Levia, explicando que escolheu deixar Elise para trás para que ela pudesse descobrir uma maneira de encontrar os aldeões por conta própria. Nessa altura, Elise estava de volta à aldeia, procurando pela casa de Emra quando ela apareceu de repente com monstros de estimação atrás dela. Elise imediatamente sacou sua espada e perguntou sobre os aldeões. Então Emra explicou que eles tinham sido usados para criar os soldados mágicos usados na guerra antes de dizer que estava trabalhando para Toma. Dias depois, em uma cidade costeira no continente dos Homens Bestas, Shironeko estava tentando voltar para casa, mas os locais continuavam a lhe dar alimentos por sua ajuda com a cadeia de suprimentos e sua irmã doente. Depois que algumas crianças começaram a pedir lições de combate, ela lhes disse para continuarem brincando no parque e continuou recebendo presentes até quase não conseguir segurá-los. Quando chegou em casa naquela noite, Mineko a recebeu e começou a tentar puxar a conversa. Mas então a tosse dela começou. Então Shironeko derramou seu remédio e deu a ela para beber. Depois de terminar o copo, Mineko começou a se desculpar, mas Shironeko imediatamente a abraçou e prometeu fazer tudo o que pudesse para ajudá-la a melhorar. Na manhã seguinte, um marinheiro ficou irritado com Setsu por ele não parar de pedir uma carona de barco e mandou-o ir embora. Ele imediatamente disse para Levia se preparar para carregá-lo de novo, e ela começou a gritar sobre como foi difícil carregá-lo através do oceano por 3 dias. Depois que ele se desculpou por negligenciar os sentimentos dela e afagou sua cabeça, ela perdeu a raiva e estava prestes a aceitar ser seu barco de novo. Mas o marinheiro de repente decidiu dar a eles um barco. Enquanto ela começou a discutir com os dois, Shironeko passou e entrou em uma pousada próxima, onde Kuroinu lhe deu uma nova garrafa do remédio de Mineko. Depois que Shironeko agradeceu por sempre encontrar o remédio, Kuroinu disse para não se preocupar e foi entregar a ela um retrato procurado de Setsu. A missão era enviá-lo ao seu criador, e Kuroinu disse que ganharia dinheiro suficiente para cuidar de Mineko adequadamente para o resto da vida se conseguisse realizar isso. Nesse momento, Setsu entrou com Levia, que ainda estava chateada, e Shironeko imediatamente se virou para sair, mas ela conseguiu olhar bem para Setsu antes de ir embora. Setsu e Levia queriam alugar um quarto para descansar antes de continuar a jornada, mas Levia estava faminta. Então eles começaram a pedir direções a Kuroinu para um restaurante. Naquela noite em casa, Shironeko terminou de comer e percebeu que Mineko mal tinha tocado na comida antes de também ver a garrafa de remédio quase vazia. Ela então disse a Mineko que tinha um último trabalho para a noite antes de ir lavar a louça. Enquanto Setsu e Levia estavam dormindo mais tarde, Kuroinu fechou e encontrou-se com Shironeko nos fundos. Shironeko de repente pediu para ela ser uma irmã mais velha para ela e Mineko, antes de agradecer por sempre cuidar delas e dizer que queria que as três começassem uma nova vida juntas, com o dinheiro que receberia por aplaudir Setsu. Kuroinu aceitou e disse a ela para se concentrar em terminar a missão, para que todos pudessem ficar juntos, antes de dar a ela as chaves da pousada. Depois de entrar no quarto, Shironeko imediatamente lançou suas garras para atacar. Mas, após rasgar a cama, percebeu que era magia de ilusão antes de Setsu usar um chute giratório para lançá-la pela janela. Ele pulou atrás dela e perguntou se estava trabalhando com Toma, mas ela apenas disse que ele tinha que ser pego e ativou seus braços de besta. Depois de pular para usar uma bola de fogo nele, ele a cortou com a espada. Então ela pulou para tentar novamente, mas ele pulou com ela e disse para ela parar de brincar com fogo antes de dar um tapa nela no ar. Depois de olhar mais de perto para ela, ele viu que ela estava usando magia amaldiçoada e começou a se perguntar de onde ela a conseguiu. Shironeko acordou em casa momentos depois e viu Setsu. Então ela se preparou para atacar novamente, mas Mineko disse para ela se acalmar e explicou que ele e Levia a trouxeram para casa após ela sofrer uma concussão com o Tapa. Setsu disse que entendia porque ela estava tentando agarrá-lo ao ver todos os frascos de remédio e disse-lhes que Mineko não estava doente. Usando uma habilidade mágica de luz reveladora, ele mostrou-lhes a magia amaldiçoada drenando sua força vital e disse que tinha ficado mais forte com o tempo. Levia começou a tentar conectar Toma à magia amaldiçoada, mas ele a interrompeu e disse que precisavam se concentrar em curar Mineko.
Shironeko imediatamente começou a se desculpar por tentar enviá-los para o outro lado e implorou para que ele a curasse. Então ele disse para não se preocupar e avisou que o processo poderia causar alguma dor a Mineko. Assim que Mineko se deitou para a cura, ele usou uma grande quantidade de energia mágica para invocar uma espada que disse ser capaz de absorver magia amaldiçoada. Assim que começou a extrair a magia amaldiçoada com a espada, Kuroinu apareceu e Shironeko pulou para protegê-lo da estrela ninja que ela lançou nele. Ela chamou Shironeko de incompetente e estava prestes a cuidar de Setsu sozinha, mas foi atingida por um jato d'água de Levia, que não gostava de ser ignorada. Setsu disse que não podia parar o processo e pediu que ela lidasse com Kuroinu sozinha. Mas Kuroinu a chamou de presa fácil e tentou usar as estrelas ninja novamente. Ao ver como Levia bloqueou facilmente, ela percebeu que estava lidando com uma deusa, mas ainda tinha algo na manga e criou clones das sombras para cercá-la. Imediatamente, eles investiram para derrubá-la. Ela usou lanças de água para derrotar todos, e Kuroinu ficou confusa ao ver tanta água em terra. Depois que Levia a golpeou com a água, perguntou sobre Toma e prometeu poupar sua vida se ela contasse a verdade. Naquele momento, Shironeko apareceu e começou a perguntar a Kuroinu por que ela os trairia depois de concordar em se tornar a irmã mais velha deles. Kuroinu a chamou de covarde inútil que tinha bolas de pelo entupindo o cérebro, e Levia deu a ela 3 segundos para contar a verdade sobre Toma. Ela revelou que Toma estava planejando destruir todas as espécies para se tornar um deus e disse que ela estava entre seus servos mais leais. Depois que Levia perguntou como ele planejava fazer isso, apesar de ser humano, Kuroinu mandou ela beijar suas bochechas felinas e quebrou uma esfera de desaparecimento para fugir. Nesse momento, Setsu saiu e Shironeko correu imediatamente para abraçar Mineko, que estava de volta ao normal depois que ele removeu toda a magia amaldiçoada. Ele mostrou o colar amaldiçoado para Levia e fez uma piada sobre a tentativa de Toma de se tornar um deus antes de esmagá-lo. Mas Levia disse que ele realmente poderia conseguir, então Setsu prometeu impedi-lo. Logo após o nascer do sol, Levia estava em uma canoa com ele, indo para a capital dos Beastmen para ver Regulus. Mas então ele viu Shironeko e Mineko, então pediu ao marinheiro para parar. As garotas queriam ajudar e disseram que precisariam de Beastmen como eles para encontrar o caminho pela cidade capital. Mineko também queria ver Karune novamente para falar sobre o que aconteceu. Então, Setsu verificou se Levia estava de acordo, antes de decidir deixá-las subir no barco. Algum tempo atrás, Setsu enfrentou Rou, a filha de Regulus, que já tinha uma língua afiada apesar de ser tão pequena. Ela se recusava a aceitá-lo como seu mestre, mesmo ele já sendo considerado um herói. Então, ele decidiu cortar sua insolência com a espada. Atualmente, os nobres Homens-Fera estavam na Sala do Trono, tentando escolher entre atacar tanto os humanos quanto os demônios, ou manter suas forças para se protegerem. O que era para ser um debate civilizado tornou-se uma discussão acalorada sobre qual deles tinha mais coragem. E isso começou a irritar Regulus, mas então ele sentiu a presença de alguém e disse a Rou para ir verificar. Naquele momento, Setsu estava dizendo aos guardas que conhecia Regulus, mas eles se recusaram a acreditar em uma palavra do que ele dizia porque ele era humano. Shironeko e Mineko o defenderam e esperavam que sua fama recente facilitasse as coisas, mas os guardas disseram-lhes para levarem seus bolos de arroz de pão caseiro de volta para casa, e Setsu começou a ficar frustrado. Nesse momento, ele ouviu algo vindo de cima e viu Rou cair e nocautear os guardas. Depois de uma rápida farejada, ela teve certeza de que era ele, e ficou empolgada por finalmente vê-lo novamente. Então o abraçou. Ela de repente tentou atacá-lo, mas ele se soltou e a derrubou, antes de dizer que ela ainda era fraca demais para se tornar sua aluna. Enquanto Shironeko e Mineko ainda estavam lutando para acreditar que ela era filha de Regulus, ela já tinha encaixado o braço dele entre seus seios e começado a perguntar sobre seu desaparecimento há 5 anos. Quando ele começou a tratá-la como um animal de estimação que ela era, Levia e as garotas começaram a ficar com ciúmes, mas sabiam que era melhor não interromper o ritual de ligação dele com a princesa. Regulus também ficou animado para vê-lo, então Setsu usou suas costas para quebrar o chão porque um aperto de mão comum era muito beta para ele. Depois de ver os nobres feras caídos na sala do trono, Regulus começou a farejar para ter certeza de que era realmente ele. Inicialmente ele sugeriu uma festa de celebração, mas depois mudou de ideia e optou por um duelo. Mas Setsu recusou ambos para que pudessem ir direto ao assunto. Regulus já sabia que era sobre a guerra, então Setsu contou a ele sobre os planos de Tomo, e ele imediatamente quis começar a partir com eles. Setsu o parou, e Levia disse que seria melhor para ele ficar em seu reino caso Tomo quisesse fazer algo. Então Rou se ofereceu para ir em seu lugar, e ele aceitou. Então, Lugur entrou e se apresentou como o principal comandante do reino e noivo de Rou, antes de se opor à ideia de Rou partir para ajudar Setsu. Regulus lembrou-lhe que Setsu havia interrompido a primeira guerra, mas Lugur afirmou que ele não podia mais ser confiável após desaparecer por 5 anos. Rou interveio para defender Setsu, mas Lugur se recusou a mudar de opinião sobre o assunto e decidiu desafiar Setsu para um duelo.
Depois que Regulus apoiou a ideia e disse que o vencedor poderia se casar com Ro, Setsu tentou dissuadi-los, mas Lugur imediatamente começou a se preparar. Momentos depois, Setsu disse a Regulus que não gostava de ter que lutar sempre que os visitava, mas Regulus disse que era a única linguagem que seu povo entendia. Quando Rose agarrou seu braço e começou a chamá-lo de mestre novamente, Shironeko e Mineko começaram a querer entrar na diversão. Mas Levia lhes disse para esperar a sua vez. Naquela noite, Ro foi dizer a Lugur que ser um simp faria com que ele se envergonhasse, mas ele disse que estava apenas fazendo o que qualquer outro alfa faria. Ele então mostrou a ela uma runa que conseguiu de um mago misterioso que poderia amplificar sua força, e disse que arriscaria a vida apenas por uma chance de cheirar os bolinhos de arroz dela. No dia seguinte, todos os Homens-Fera estavam loucos de empolgação na arena, enquanto Ro animava Setsu e deixava Lugur ainda mais ciumento. Depois que Regulus explicou as regras e deu permissão para começar, Lugur avançou com suas garras em super velocidade, mas Setsu desviou facilmente e elogiou-o por ser realmente rápido. Lugur então usou seu ataque de garras voadoras, mas Setsu o devolveu, atingindo-o no rosto antes de dizer para ele usar sua carta na manga, porque estava ficando entediado. Depois que Lugur prometeu fazê-lo engolir suas palavras e se transformou em sua forma de besta gigante, Ro tentou avisar Setsu sobre o aumento de força que vinha com a transformação, mas nesse momento ele já havia pego Lugur pelo rabo e o jogado contra a parede da arena. Conforme os Homens-Fera e Ro começaram imediatamente a torcer por Setsu, ele começou a perguntar a Regulus se a luta já tinha acabado. Mas então Lugur se levantou para continuar. Então Setsu disse a ele que não havia vergonha em admitir a derrota. Irritado, Lugur começou a ativar a runa em seu braço e lembrou-se de assistir Setsu treinar Ro enquanto observava das sombras. Quando a magia amaldiçoada começou a dominar, Mineko começou a se sentir inquieta e Levia disse a Setsu para sair da arena. Mas ele imediatamente foi lançado contra a parede e Regulus disse às pessoas para saírem da arena. Depois que Levia deu a espada a Setsu, Lugur avançou, então ele decidiu acalmá-lo removendo seu braço, mas Lugur imediatamente o regenerou e atacou novamente. Ro tentou detê-lo, mas ele começou a enlouquecer, então Setsu a afastou e disse que era muito perigoso. Ela disse que ele tinha que ser detido, mas Setsu contou a ela sobre sua técnica de cura e pediu cobertura para poder invocar a espada. Antes que ele pudesse fazer isso, tudo de repente ficou escuro, e depois que a cabeça de Lugur subitamente foi embora, Tomo apareceu e perguntou a Setsu se ele estava bem. Ro começou a criticá-lo por enganar Lugur, mas Setsu a interrompeu, e Tomo quase lançou um feitiço nela, mas Setsu ficou na frente dela. Tomo começou a rir histericamente e disse que acabaria com todas as espécies para que ele e Setsu pudessem finalmente ter uma vida pacífica juntos como deuses. Depois de Setsu prometer parar seus planos, Tomo lhe disse que Destiny já havia começado o ataque ao continente demoníaco, e saiu. Infelizmente, as células cerebrais de Lugur não puderam regenerar, então ele basicamente foi derrotado sem jamais saber como era tocar nos melões de Ro. Na sala do trono momentos depois, Regulus disse que se arrependia de ter tido o duelo, mas Setsu lhe disse para esquecer isso, e pediu um navio para o demônio, continente. Regulus concordou em providenciar um e também prometeu preparar seu exército para fornecer apoio. Então Setsu foi verificar Ro. Ver o rosto dele a fez esquecer imediatamente de Ludier. Então eles partiram para parar os planos de Toma. Há 10 anos, Setsu e Toma foram convocados pela primeira vez e ficaram imediatamente confusos ao ouvirem o rei e seus súditos chamando-os de heróis enviados pelos deuses. Setsu imediatamente se irritou e disse ao rei para parar de tentar forçá-los a fazer o trabalho dele antes de exigir saber onde estavam. Logo depois disso, Setsu já tinha começado a treinar sozinho e Toma lutava para entender como ele estava tão calmo sobre toda a situação. Setsu lhe disse que eles não tinham escolha, já que estavam em um mundo várias vezes mais perigoso do que lidar com um atirador em uma escola, mas Toma ainda estava surtando com tudo aquilo. Então Setsu fez uma promessa com ele para se manterem vivos e eventualmente resolverem tudo. Mais tarde, no caminho para cima, Setsu sugeriu de repente parar a guerra juntos, mas Toma achou que era uma façanha impossível para os dois realizarem. Setsu o convenceu a pelo menos pensar em tentar, já que tecnicamente eram heróis, então ele concordou e eles bateram os punhos. Muito tempo depois, Setsu decidiu viajar pelo mundo para aprender mais sobre a guerra, mas Toma decidiu ficar porque ainda estava muito fraco. Assim, prometeram se encontrar novamente depois que ele terminasse seu treinamento. Setsu partiu com Grain, Eruka e Thea naquela noite, deixando Toma para treinar sozinho até que alguns anos depois ele se tornasse um cavaleiro conhecido como o Herói de Prata. Depois disso, ele discutiu seus sonhos de se reunir com Setsu e acabar com a guerra com os soldados sob seu comando, e todos prometeram se sacrificar por sua causa. Não muito tempo depois disso, eles atacaram uma parte do continente demônio e invadiram um templo onde ele os liderou para matar todos os demônios que puderam encontrar.
Após chegar à parte interna do templo e encontrar uma estátua segurando uma gema, ele viu os sacerdotes do templo que imediatamente começaram a implorar para serem poupados e caminhou em direção a eles com um sorriso no rosto antes de brutalmente enviá-los para o mundo dos espíritos. Um de seus tenentes veio informá-lo de que tinham eliminado os demônios. Então, Toma ordenou que reunisse os sobreviventes de suas fileiras. Mas ao sair, ele ouviu uma voz e percebeu que algo na gema estava se comunicando com ele. Ele exigiu saber o que era, mas então inundou sua mente com lembranças da promessa que fez com Setsu antes de assumir. Quando recuperou o controle, viu que havia sozinho derrubado todos os seus soldados de confiança e começou a perder o controle. Nesse momento, um cavaleiro apareceu em um cavalo e informou de um tratado de paz que estava prestes a ser assinado para acabar com a guerra. Ele então disse a ele que os reis e líderes envolvidos na assinatura do tratado iriam passar por aquela área. Mas então ele reconheceu uma voz de uma carruagem prestes a passar. Ele viu Setsu com os reis, e pouco depois o observou, confuso, enquanto os reis assinavam o tratado de paz e um monumento para simbolizar o acordo era revelado. Enquanto as pessoas festejavam naquela noite, Toma foi parabenizar Setsu no telhado, mas Setsu disse que ele simplesmente tinha viajado pelo mundo aplaudindo garotas para que elas resolvessem seus problemas. Depois de também parabenizar Toma por se tornar um herói, ele tentou lhe dizer algo. Mas então Iruka o chamou para que pudessem começar a festa. Setsu desejou-lhe tudo de bom, e estava de saída quando Toma o parou e começou a falar sobre tudo o que ele havia realizado antes de dizer que queria que ambos voltassem ao mundo normal. Ele falou sobre o templo e disse que tinha encontrado uma maneira de voltar com sua espada. Mas então Setsu lhe disse que era estúpido voltar depois de finalmente acabar com a guerra. Ouvir isso partiu o coração de Toma porque ele sempre quis que fizessem tudo juntos, e sua dor começou a ativar a magia amaldiçoada na gema. Setsu desejou-lhe sorte em sua viagem de volta a ser um anão sem poderes, mas então ele o interrompeu após perder completamente o controle para a gema, e disse que acabaria com todas as espécies para que parassem de distraí-lo. Setsu percebeu que ele estava prestes a perder o controle e convocou sua espada a tempo de bloqueá-lo, mas isso só aumentou a psicose de Toma. Então eles começaram a cruzar espadas e Iruka chamou por ele ao ver as faíscas. Toma os viu e disse a Setsu que ia acabar com eles primeiro, antes de ambos investirem novamente e serem repelidos pela liberação de energia de suas espadas. Setsu então pulou para acabar com ele e levou um corte na barriga antes de cravar sua espada no ombro de Toma e desencadear uma explosão súbita de energia mágica. Segundos depois, Iruka e os outros chegaram lá, mas Setsu tinha desaparecido e Toma acabou de volta no templo dos demônios novamente. Depois de dizer suas últimas palavras à gema, ele se preparou para morrer, mas então ela começou a brilhar e mostrou-lhe algo. Em uma instalação de pesquisa naquela noite, alguns cientistas forçaram Kageyama a se deitar em uma mesa antes de injetarem nele produtos químicos estranhos para seus experimentos mágicos. Enquanto Buildus estava tendo suas células cerebrais eletrocutadas, Kurohino estava sendo forçadamente trocada de membros com suas irmãs, e Ame estava sendo mergulhada em um banho químico que induzia a loucura. Seu desespero coletivo e desejo de escapar deram a Toma um novo propósito, então ele pegou a gema e decidiu salvá-los. Pouco depois disso, toda a instalação começou a desmoronar, então os cientistas fugiram e os deixaram todos presos em suas gaiolas. Quando finalmente saíram dos escombros, viram Toma, que então lhes contou seu plano para acabar com tudo, e eles se juntaram a ele. Depois de acabar com Lugdo e dar sua mensagem a Setsu, Toma pediu desculpas aos seus novos soldados por demorar tanto para entrar na luta, e disse que finalmente era hora de incendiar o mundo. Naquele momento, navios de Destinia estavam se aproximando das costas do continente dos demônios. Após um dos soldados informar ao general a distância restante, ele começou a fazer um discurso espartano para animar todos os soldados para uma guerra inútil, enquanto os colegas de classe de Setsu começaram a desejar estar de volta ao mundo normal. Usando um dispositivo de detecção de magia, Tia disse-lhes que tinha captado a assinatura de energia mágica de Toma do continente dos demônios, e disse que ele era quem eles deveriam estar combatendo. Depois que Grain disse que o general os classificaria como espiões se eles contassem, ele disse que Setsu provavelmente iria desaparecer novamente no último momento. Mas Yui disse que ele estava definitivamente a caminho para ajudá-los. Ela lhes contou sobre a promessa que ele fez a ela na ponte antes de fazer uma pose constrangedora, e isso mexeu com as emoções deles. Então Iruka e Grain decidiram se concentrar em ganhar tempo até que Setsu pudesse aparecer. Tia então disse a Yui para se concentrar em seu objetivo de nunca bater em ninguém, já que tecnicamente eles nem deveriam estar lutando contra os demônios. Momentos depois, todos chegaram às margens do continente dos demônios e avançaram para começar a guerra. Os demônios usaram rajadas mágicas para recebê-los, então Grain disse às garotas e aos colegas de classe de Setsu para o seguirem até a retaguarda do acampamento dos demônios para evitar a maior parte da batalha. O general então ordenou que seus usuários de magia revidassem para que os soldados no solo pudessem entrar nos acampamentos dos demônios, mas os demônios contra-atacaram para detê-los. Quando os soldados finalmente romperam as paredes e entraram nos campos dos demônios,
Grain e os outros já tinham chegado à retaguarda, então Iruka disse aos estudantes para evitarem combate com os soldados demônios que tentavam escapar, e fez com que esperassem até que os soldados na retaguarda diminuíssem antes de avançar com Grain e Tia, para derrotar os mais fortes. Os colegas de classe de Setsu estavam cansados de serem NPCs inúteis, então decidiram se juntar à luta, mas um deles ainda era mal no fundo e não estava muito assustado para agir. Um soldado demônio quase adicionou à sua contagem de corpos, mas ele foi derrubado por magia de fogo, e Yuki foi verificar como ela estava. Depois que ela prometeu mantê-la segura, a batalha continuou ferozmente, e eles eventualmente encontraram o resto de seus colegas reunidos ao redor de um dos meninos que estava prestes a obter sua primeira vítima. Antes que ele pudesse oficialmente se tornar um soldado, Yui o interrompeu e disse que ele deveria poupar o soldado já que ele estava ferido. O menino disse a ela para parar de pensar que o mundo era só luz do sol e arco-íris, e queria terminar o que começou, mas ela o interrompeu novamente e começou a implorar para que ele reconsiderasse. Nesse momento, ouviram uma voz e viram portais se abrindo antes que os cavaleiros gigantes e armados caíssem, e Yui imediatamente os lembrou daquele primeiro dia quando Setsu a salvou. No momento seguinte, uma garota demônio surgiu de outro portal e 2 soldados humanos tentaram questioná-la, mas foram instantaneamente enviados para o outro lado. Vendo que ela cortou os soldados humanos, os demônios acharam que tinham a vantagem, mas então os gigantes cavaleiros começaram a atacá-los. Depois que Erika congelou um e Grain o cortou em pedaços, eles olharam para o interior e perceberam que eram pessoas sendo controladas por magia amaldiçoada. Depois de olhar bem de perto para a garota demônio samurai, eles perceberam que ela era Elise. Depois que a Mer tirou seu capuz e perguntou se eles gostaram do novo visual de Elise, Iruka exigiu saber o que ela fez com Elise. Então a Mer explicou que Elise tinha essencialmente se tornado uma marionete antes de perguntar se eles também queriam se juntar a ela. Iruka imediatamente avançou para atacá-la, mas ela fez Elise lutar em seu lugar e Iruka tentou ajudá-la a sair de isso, mas não funcionou. Tia e Grain se prepararam para lutar, então Aimer derramou um pouco de seu sangue e se apresentou oficialmente a eles enquanto o sangue começava a se transformar e se tornava 4 monstros mutantes. Depois que a cobra monstro tentou atacar a Lizzie e Iruka, ela saltou para longe e usou sua magia de gelo para colocá-la em um sono permanente. Grain também derrotou facilmente o macaco, então Aimer enviou os cavaleiros gigantes e o dragão contra ele. Então, Thea usou seus poderes para ativar um combo triplo que os jogou para longe. Depois que Iruka disse para eles lidarem com o último monstro para que ela pudesse enfrentar Aimer, Yuri o derrubou e correu para dar apoio a eles. Thea então perguntou a Aimer se ela ainda tinha algum truque na manga, mas ela tinha ficado sem jogadas e começou a ficar frustrada. Então enviou a Lizzie para acabar com eles. Os movimentos de samurai dela não foram páreo para Grain, que decidiu nocauteá-la em vez de acabar com seu sofrimento para Setsu não o eliminar. No momento seguinte, Iruka avançou para atacar Aimer, então ela sacou sua lâmina, mas Iruka facilmente a jogou de lado e perfurou direto o órgão mágico dela. Depois que ela caiu, Iruka disse a ela para cumprimentar o ceifador e começou a voltar. Mas então Aimer começou a se levantar de novo, deixando Iruka chocada demais para falar direito. Depois que Thea disse que podia sentir seu poder mágico aumentando apesar de perder o órgão mágico, Aimer disse que tinha 2 de cada órgão devido à modificação que sofreu crescendo na instalação de pesquisa. Ela então lhes contou como Tomoe a salvou e disse que estava disposta a se sacrificar por ele antes de ativar o feitiço de quebra de limite e invocar uma quimera. Com a magia que lhe restava, ela pulou na cabeça dele e se fundiu com ele para obter controle total antes de começar a atacá-los. Depois de ela se preparar para um disparo, Yuri e Tia conseguiram bloqueá-lo com sua magia. Mas então ela começou a se preparar para outro, e eles não conseguiram encontrar forças para bloqueá-lo novamente. Bem naquele momento, uma de suas borboletas passou, e quando ela estava prestes a acabar com eles, Alice atravessou suas costas com a espada e interrompeu o controle mental. Alice derramou uma lágrima por ela e a abraçou enquanto lembrava o tempo que passaram juntas na vila antes de se transformar em pedra. Logo depois, Iruka e Grain estavam verificando Alice, enquanto Thea estava com Yuri procurando Aimer. Mas então sentiram uma magia poderosa e viram uma mão amaldiçoada explodindo do chão antes de Kageru se revelar. Grain já podia perceber que ele era forte, mas todos ainda estavam muito fracos para outra luta, então Yuri decidiu protegê-los. Thea tentou impedi-la, mas ela já havia tomado sua decisão e pediu que eles a apoiassem. Então Grain aceitou relutantemente e Iruka a fez prometer dar o seu melhor. Depois que ela se preparou, Kageru se preparou para atacar. Mas então todos sentiram Setsu e observaram enquanto ele caía do céu, como se a gravidade estivesse fazendo uma pausa antes de dizer a Yuri que ele estava de volta para mantê-la segura. Na cidade capital dos Homens Besta, mais cedo naquele dia, um cavaleiro informou a Regulus que seus soldados estavam completamente preparados. Então ele ordenou que reforços fossem enviados para a Nação dos Demônios. Um dos nobres protestou imediatamente contra a decisão dele, alegando que isso deixaria a nação indefesa.
mas Regulus disse que todos estariam seguros porque Setsu já tinha dado sua palavra. Depois que ele caiu do céu, Yuri pulou sobre ele e começou a se aproximar para um beijo até que ele reclamou do hálito matinal dela enquanto a empurrava. Ela recuou e culpou a excitação excessiva, então ele disse que estava tudo bem. Mas então ela mencionou ter aprendido algo com Eruka, e ficou de 4 antes de dizer a ele para montá-la como fez com Eruka no primeiro dia. Eruka parecia orgulhosa de seus ensinamentos, mas ele disse que um show assustador já era mais do que suficiente para ele antes de pedir para ela se afastar para que ele pudesse lutar. Kagero agradeceu por ter aparecido porque estava rezando por uma segunda rodada, e tirou o hobby para lembrá-lo da luta durante o casamento de Tsuruno. Depois de carregar com magia amaldiçoada, Setsu decidiu levá-lo um pouco a sério, e Yuri imediatamente ativou sua magia de barreira para mantê-los protegidos da luta. Vendo isso, Kagero disse que Yuri e os outros eram fracos patéticos antes de perguntar a Setsu por que ele os estava protegendo. Setsu disse que não teria nenhum vilão para derrotar se não os protegesse, e avançou com sua espada para começar a luta. Naquele momento, Kuroinu estava usando estrelas ninja para explodir soldados humanos e demônios. Mas então uma explosão repentina a empurrou para trás e Shironeko saltou com Mineko. Após Mineko elogiar o visual de mulher gato de Kuroinu, Shironeko começou a falar sobre como eles sabiam que ela tinha um bom coração e ofereceu ajuda se ela parasse de tentar homens nas pessoas. Isso só a irritou, então ela tentou atacá-los com suas lâminas. Mas eles facilmente bloquearam e perceberam que teriam que mostrar a realidade para ela. Depois que Kuroinu perguntou se elas ofereceriam suas vidas pela causa dela, Mineko se adiantou para impedir que ela chegasse a Shironeko, e Kuroinu elogiou-a por ser a mais corajosa da família. Mas Shironeko também estava pronta para a batalha, então prometeu enviá-las para o paraíso e avançou. Shironeko parou seu ataque para que Mineko pudesse pular para longe, mas Kuroinu disse que teriam que fazer mais do que pular para escapar e prosseguiu para desferir cortes em ambas. Shironeko então deu um sinal a Mineko e aplicou um golpe nos pés de Kuroinu para desestabilizá-la antes de Mineko usar os joelhos para jogá-la no chão. Vendo-a em dor, Shironeko decidiu terminar a luta para evitar que elas a derrotassem. Mas então, de repente, ela usou tentáculos para agarrar Mineko. Depois de dizer que as faria pagar por forçá-la a usar as mãos das suas irmãs, ela jogou Shironeko no chão e começou a espremer a vida de Mineko. De repente, ficou ainda mais irritada com elas e decidiu usar a quebra de limite para maximizar seus poderes. Shironeko conseguiu desviar do ataque, mas o braço atravessou o solo e acertou-a com um soco mortal que a deixou se contorcendo no chão, enquanto Mineko lentamente tinha seu interior esmagado. Quando a chamou de estúpida por alguma vez pensar que poderiam ser irmãs, Mineko ficou furiosa e disse que só queriam apoiá-la. Depois de se levantar, Shironeko disse a mesma coisa, mas Kuroinu continuou atacando com seus punhos mágicos. Então Shironeko saltou em direção a Mineko e ativou uma habilidade secreta que destroçou os tentáculos de Kuroinu antes de se fundirem. Vendo a habilidade secreta deles, Kuroinu ainda tentou torrá-los, então eles demonstraram sua velocidade insana e disseram que ela não era páreo para... Kuroinu decidiu resistir, apesar de já estar com medo, e ativou todos os seus braços para atacá-los. Mas eles usaram um ataque giratório para contra-atacar e arrancaram todos os braços. Depois que Kuroinu caiu, eles disseram para ela desistir, mas ela se levantou e começou a lembrar da vida com suas irmãs antes dos experimentos. Quando ela tentou atacar novamente, eles esmagaram suas costelas com um golpe no corpo e se separaram um do outro. Depois que Kuroinu disse que era injusto eles terem uma vida feliz juntos, Mineko perguntou sobre suas irmãs, mas Kuroinu estava muito fraca para falar mais, então eles decidiram ir ajudar os outros e a deixaram lá. Em Xtie, naquele momento, Buildus estava sozinho em frente a um grupo de soldados demônios. Então, eles atacaram, pensando que seria fácil derrotá-lo. Mas nenhuma de suas espadas o penetrou ou sequer lhe causou um arranhão. Ele facilmente os afastou e exibiu sua roupa Balenciaga antes de esmagar suas cabeças com os punhos e dizer ao restante para darem o melhor de si. Nesse momento, todos ouviram alguém e viram Ru aparecer com um soco que fez Buildus voar. Ela imediatamente sentiu seus pulsos se partindo, mas disse aos soldados para recuarem antes que Buildus se levantasse e a elogiasse por ter conseguido surpreendê-lo. Depois que ela também elogiou seu corpo de aço, ele contou que os cientistas basicamente trocaram seus músculos reais por ferro antes de falar sobre como Toma o salvou. Ela ficou irritada ao ouvir o nome dele e disse a Buildus que Toma era um tirano. Mas Buildus disse que já sabia disso e ainda estava disposto a lutar por ele, para que pudesse se vingar do mundo por tê-lo abandonado. Quando ele começou a zombar de Lugre por ter levado um tiro na cabeça, ela ficou irritada e tentou quebrar a mandíbula dele com um chute, mas isso teve pouco efeito sobre ele e deixou-a com a perna sangrando. Ela disse para ele nunca zombar do seu povo e começou a carregar os punhos para esmagar o cérebro dele, mas ele disse que estava cansado da tagarelice dela e começou a transformar seu corpo em partículas de ferro.
Depois de dizer para ela fugir se pudesse, ele se dissolveu completamente em partículas de ferro e formou bolas de metal antes de atacá-la de todas as direções até que ela começou a cuspir sangue. Quando ela caiu, ele pensou que ela já tinha entrado na luz e decidiu lutar com outra pessoa, mas ela começou a se levantar e o deixou, chocada. Depois de dizer que estava disposta a arriscar a vida para vencer, ela liberou todos os seus poderes e começou a avançar. Então, ele tentou usar as bolas de metal para detê-la, mas mesmo depois de levar uma no olho, ela ainda avançou e finalmente conseguiu fazê-lo sangrar. Vendo sua fúria, Buildus decidiu também liberar todos os seus poderes antes que ela o empurrasse e começasse a tentar perfurá-lo. Ele estava sorrindo, pensando que ela nunca conseguiria passar, até sentir uma rachadura e decidir passar espinhos de ferro pelo corpo dela. Ele achou que estava acabado, mas ela de repente os arrancou e esmagou seu peito até que seu punho fosse direto para seu coração de ferro. Depois que os ferimentos finalmente a atingiram, ele se aproximou e a curou com sua magia. Quando ela perguntou por que ele fez isso, ele tentou explicar, mas seus ferimentos o derrubaram. Então ela perguntou por que ele estava trabalhando com Thoma. Ele disse que era porque ninguém mais aceitaria sua linguiça de ferro e disse para ela continuar lutando. Então ela prometeu levar adiante seu legado e foi embora. Naquela época, Kageru ainda estava lutando com Zetsu, que facilmente o empurrou para trás e disse que seus golpes eram muito fracos. Após usar sua habilidade das sombras para paralisá-lo, Kageru avançou para o golpe final. Mas Zetsu se libertou, bloqueou Kageru antes de empurrá-lo novamente e disse para chamar Thoma, porque já tinha terminado de usá-lo como aquecimento. Kageru começou a rir e disse que ia arriscar tudo por uma vitória antes de liberar todos os seus poderes com o Limit Break. Ambos avançaram para o ataque, e desta vez Kageru conseguiu bloquear Zetsu, mas então ele saltou de uma parede para ganhar mais velocidade para um golpe mortal direcionado ao ombro dele. Zetsu ainda não tinha penetrado por causa da armadura absorvedora de magia de Kageru e foi derrubado por um soco desagradável no rosto. Kageru disse-lhe para desistir, então Zetsu decidiu liberar um pouco de sua força pela primeira vez e usou um ataque de corte fantasma para quebrar toda a sua armadura. Ele disse a Kageru que outra tentativa acabaria com sua vida, mas Kageru disse que preferia perdê-la a aceitar a derrota. Então, ele avançou com o que restava de sua espada e Zetsu relutantemente deu o golpe final. Com seu último suspiro, Kageru agradeceu a Zetsu por fazê-lo lutar com tudo o que tinha, e foi se juntar aos seus ancestrais. Thoma imediatamente sentiu que todos haviam sido derrotados, então começou a liberar sua magia amaldiçoada enquanto se dirigia ao castelo de Sarino, para que Zetsu pudesse encontrá-lo. Naquela época, Levia tinha acabado de encontrar Sarino, que achava que já estavam seguras, pois também tinha percebido as mortes dos capangas de Thoma. Levia estava tentando lhe dizer que Zetsu havia aparecido quando Thoma chegou até elas após derrotar todos os guardas e começou a iluminar todo o castelo com sua magia amaldiçoada. Quando Zetsu chegou ao castelo para encontrá-los, eles já tinham levado uma surra de Thoma, que ficou feliz em vê-lo, mas disse que se sentia mal por ter que espancá-los apenas para chamar sua atenção. Antes que ele pudesse terminar de aquecer sua espada, Zetsu atacou e começou a dominá-lo. Então ele pulou para trás. Zetsu disse-lhe para parar de tentar acabar com o mundo para que pudessem conversar. Mas ele disse que era tarde demais para isso e sacou sua espada. Então Zetsu atacou e ele desviou para evitar ser partido ao meio. Após ambos colidirem espadas enquanto carregavam suas magias, Zetsu empurrou Thoma para trás. Então ele transformou sua espada em uma lança impregnada de maldição e a lançou contra ele. Mas Zetsu a defletiu para o telhado e a magia amaldiçoada acabou por abrir o céu. Enquanto Sarino usava sua barreira para parar os escombros caindo, Zetsu disse a Thoma para levar a sério. Então ele se carregou e começou a disparar feixes de energia amaldiçoada que Zetsu teve que usar seu corte fantasma para bloquear. As costas de Zetsu estavam totalmente expostas. Então Thoma usou a mesma técnica para atacá-lo, e depois que a poeira baixou, ele viu que realmente havia acertado o golpe. Depois de ambos investirem novamente, Zetsu derrubou a espada de Thoma. Mas, em vez de cortá-lo, ele largou sua espada e continuou socando seu rosto até usar uma explosão mágica para afastá-lo e quase o explodir. Ele elogiou Zetsu por ainda ser tão habilidoso como sempre, e recuou sua espada antes de transformá-la em um revólver mágico de tamanho gigante. Após o único disparo da arma atravessar o castelo e abrir um buraco em uma montanha próxima, Zetsu imediatamente soube que precisava ser parado e chutou Thoma para longe antes que ele pudesse usá-la novamente. Thoma continuou atirando, mas não conseguiu acertar nenhum dos tiros, então decidiu mudar para uma metralhadora e continuou disparando balas explosivas. Zetsu usou uma barreira para se manter inteiro, mas não conseguiu ativar uma a tempo para a segunda rodada, então ele convocou sua espada que absorve mágica e fez com que ela engolisse todas as balas antes de carregá-la e usar ambas as espadas para um corte fantasma que explodiu Thoma.
Depois que ele conseguiu sobreviver à explosão, o resto das garotas chegou ao castelo e chamou Setsu para dizer que estavam seguras. Vê-lo feliz em vê-las lembrou Tuma do que aconteceu 5 anos atrás, e isso o fez perder o controle com uma onda insana de magia de maldição que Setsu reconheceu imediatamente daquela noite na ponte antes de ser enviado de volta. Toma começou a se transformar novamente e liberou toda a magia da maldição que tinha para alcançar sua forma final. Com isso, ele começou a disparar rajadas mais rápido do que Setsu conseguia desviar e ria dele por ser lento demais para acompanhar antes de lançar ainda mais feixes mortais de magia de maldição. Quando Iruka e Grain começaram a tentar animar Setsu, Tuma decidiu concentrar-se neles e lançou 2 ataques insanos que Setsu tentou deter com sua espada. Um deles ainda chegou ao castelo, mas todos eles combinaram sua magia para criar uma barreira forte o suficiente para bloqueá-lo, e isso irritou Tuma. Mas então Setsu parou com um corte fantasma, então ele bloqueou. No momento seguinte, Setsu começou a cobri-lo com dezenas de cortes fantasmas até que seu escudo se quebrou e o deixou exposto por tempo suficiente para Setsu chegar a ele e usar mais 2 cortes fantasmas para fazê-lo cair. A joia de repente começou a mostrar-lhe vislumbres de sua vida novamente, e o encheu de ódio antes de amplificar a magia de maldição em seu corpo e deixá-lo com um canhão devastador de tamanho mega. Depois que ele disparou um tiro, Setsu tentou bloqueá-lo com sua barreira, mas ele a quebrou e o queimou antes de ele colidir com a ponte. Quando Tuma chegou lá e viu que ele mal conseguia se mover, declarou vitória e começou a rir histericamente até que Setsu começou a se levantar e de repente ativou uma habilidade dimensional para prendê-lo. Depois que Setsu começou a acumular energia, Tuma ficou com medo e tentou usar seu canhão Buster, mas não conseguiu conectá-lo. E então Setsu transformou sua espada em um devorador de terra monstruoso, que começou a engolir Tuma. Ele entrou em pânico e começou a implorar para ser libertado, mas ao ver a expressão fria e sem emoção de Setsu, ele aceitou seu destino e derreteu para o esquecimento. Momentos depois, Tuma acordou na ponte e ficou surpreso ao ver que ainda estava vivo. Então Setsu explicou que nunca quis acabar com ele, e apenas fez a espada absorver a magia de maldição que estava controlando-o. Ele começou a chorar e perguntou-lhe por que o tinha salvo, apesar de tudo o que ele tinha feito, e Setsu disse que foi para que ele pudesse pagar pelo que tinha feito, em vez de ter uma fuga fácil para a vida após a morte. O resto da gangue chegou à ponte pouco depois, e alguns dias depois, Setsu foi vê-lo na masmorra com Sereno e Regulus. Depois que Setsu disse que sua punição era sacrificar sua magia em um feitiço de transferência para enviar seus colegas de volta, Tuma ficou surpreso com a punição simples que deram a ele por tentar cometer genocídio. Então Sereno explicou que ele era basicamente um homem pau de vassoura sem sua magia, e Regulus riu da ideia de ele não poder usar magia nunca mais. Depois que Setsu disse para ele recomeçar no mundo normal, Sereno e Regulus disseram para ele aceitar a oferta para que eles não mudassem de ideia, e ele aceitou com lágrimas de arrependimento. Na Sala do Trono em Distinia, logo depois disso, ele ativou o feitiço de transferência e os colegas de classe de Setsu entraram animadamente para voltar às suas vidas normais. Mais tarde na ponte, Setsu perguntou a Toma por que ele não voltou com eles, e ele disse que queria viajar pelo mundo para ver se conseguia consertar o que havia quebrado. Então, Setsu desejou-lhe sorte e eles prometeram se ver novamente mais tarde. Pouco depois disso, Setsu também se preparou para partir. Mas Iruka começou a chorar enquanto implorava para ir com ele, então Thea e Grain disseram a ela que não podia abandonar suas responsabilidades para ser seu brinquedo. Depois que Yui apareceu com suas malas, ele contou a ela sobre seus planos para ter certeza de que ela estava de acordo antes de ambos se despedirem dos outros e começarem a ir embora. Primeiro eles visitaram Levia, que estava tentando lhes dizer que os mares estavam completamente seguros quando outro Kraken apareceu e lutou com ela enquanto Setsu e Yui assistiam. Depois foi a vez de Sereno, e ela também estava animada para mostrar o progresso de sua nação, bem como a nova barraca de anéis de Lula de Huri, que já tinha se tornado o local favorito de alimentação da nação. Do lado de fora do castelo de Regulus, mais tarde, os guardas se recusaram a deixá-lo entrar novamente, mas Roy apareceu com Shironeko e Miniko antes de levá-lo para dentro e dizer-lhe que eles haviam se tornado comandantes do exército dos Homens-Fera. Com o mundo finalmente em paz novamente, ambos começaram a viajar por ele em busca de novas aventuras. Com a guerra finalmente parada, será que Setsu finalmente terá tempo para aplaudir uma das garotas, ou seu pequeno Johnny nunca verá a luz do dia? É isso para este vídeo, dê um like se você gostou e inscreva-se no canal para conteúdo similar. E como sempre, obrigado por assistir. Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.